Regiões produtoras, tipos de vinhedos, processos de elaboração e harmonizações enogastronômicas. Curso de degustação de espumantes, dia 11 de outubro às 14h30, na Vinícola Perini. Inscreva-se pelo e-mail cursos@viniculaperini.com.br ou ligue para 2109-7300. Chegou o momento de viver as suas próprias conquistas. Conheça o New Life. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com infraestrutura de lazer completa e uma localização privilegiada. Na Avenida Ipiranga, perto da PUC-RS e fácil acesso aos principais pontos da cidade. É o lugar perfeito para a nova etapa da sua vida com a qualidade da Next Group. New Life, porque você evolui. Saiba mais em nextgroup.com.br. Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ligado no Sala de Redação. A hora certa é de Excelsior Pneus, real de Excelsior Rod Pirelli. A partir de R$ 159,00 e pague rodando. A temperatura neste momento, onde é que está aqui? Vamos ver. Não sei. 20 graus. Obrigado, Santana. Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Fechamento do Meireiro, só preço baixo, são as melhores condições, só no fechamento do Meireiro. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota, incomparável. E New Life, um empreendimento da Next Group. São os nossos patrocinadores âncoras. A pesquisa interativa é muito interessante. A dupla Granal consegue vencer São Paulo e Cruzeiro na próxima rodada? Bom, então vamos lá. Sim, só o Grêmio, só o Inter ou não. www.radiogaúcha.com.br, patrocínio da Nasale, Autos da Bela Vista, Essência de Gramado, saiba mais em nasale.com.br e ar-condicionado das marcas Springer e Carreira na Frigelar, frigelar.com.br. Barcos é o vice-goleador do Campeonato Brasileiro, Paulo Santana. Pois é. E Marcelo Groy é o goleiro do campeonato. Barcos tem mais gols que todos os outros jogadores do Grêmio juntos. É mesmo? É. Não, eu não sabia. São 21 gols que o Grêmio tem. Ele tem 11 gols. É verdade. Ele tem mais que todos os outros. Eu estimo as melhoras do Lauro Quadros, sinceramente. Estimo as melhoras do Vianney Carlet, até pensei que ele viesse hoje. Porque ele voltou a escrever, né? Ele ameaçou. Ele voltou a escrever. anunciou que o doutor Luquezzi tinha recuperado ele. O nome não está no bid ainda. Estimo as melhoras minhas também. Sala de redação é um centro de recalchutagem, é uma borracharia. Sala de redação espetacular. É uma borracharia. E o Barcos fez 2 gols, que pareceu que um estava impedido, mas fez 2 gols. Mas se o juiz não deu, ele fez, né? O Grêmio está embolado. Às vezes eles dão sem estar impedido. O Grêmio está embolado na entrada do G4 e se vencer o São Paulo no sábado, o Grêmio encarreira no G4 e na Libertadores. Eu estou feliz da vida hoje, Pedro, pelo resultado obtido pelo Internacional no jogo de ontem, no Beira-Rio. Foi um jogo difícil, um jogo muito complicado, mas o Internacional fez o dever de casa, ganhou o jogo, diminuiu a diferença que tinha em relação ao Cruzeiro, o líder. E eu continuo acreditando na possibilidade de que o Internacional ainda vai beliscar esse título. Se não for campeão, vai chegar muito perto. Tem um jogo agora no final de semana contra o Cruzeiro, e é um jogo lá, evidentemente. Mas o Inter não está proibido de ganhar, né? São 2 grandes times, 2 grandes treinadores. E tudo pode acontecer. Mas o curioso em tudo isso é que o Internacional melhorou muito em relação ao primeiro turno. A campanha do Internacional no segundo turno é melhor do que a campanha do Cruzeiro. É melhor do que a campanha do Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro isso é fantástico. 5 isso jogos, é fantástico. Perdeu 2 e empatou 1 e ganhou só 2. Se o campeonato tivesse outra fórmula, fosse campeão do primeiro contra campeão do segundo Fórmula Fraga. turno, o Internacional teria mais chance. É verdade. Tu está me fazendo intuir isso. Não, exatamente, é assim, Santana. A campanha do Inter no segundo turno, no retorno, digamos assim, é melhor. Campeonato é melhor. Campeonato inteiriço,
tinha que repartir entre primeiro e segundo turno. E o Concordo. iluminado da hora é o Eduardo Sacha, né? Que contratação, hein? 4 gols em 2 partidas. Ele tem quase tantos gols como o Rafael Moura, tantos quanto o Rafael Moura, ou quase. E tem mais gols do que o Wellington Paulista. Não, Wellington Carioca. Paulista. Wellington Paulista. Então, é impressionante, né, o momento desse menino aí. E ele tinha vários pretendentes. Esse jogo Internacional e Cruzeiro, no Mineirão, sábado, decide o campeonato. Claro. Eu também Porque acho. Se o Internacional perder, o Cruzeiro é campeão. Só por isso que decide o campeonato. Será um jogo que ainda bem, Pedro, não foi marcado para o mesmo horário do jogo do Grêmio. Graças a Deus. Ainda bem. Qual é o que tu transmite? O Inter e Cruzeiro. Tu vai no melhor, no filé. Não, Não, Santana- são 2 grandes jogos. Santana- né? o Tem Santana- um filé aqui. Tem um filé de Grêmio e São Paulo. Esse eu não vou. Mas tu não pegou, né? Não. O Santana faz a frase, viu? Filé sem intrigante. granito. Em relação a esse jogo, eu faria uma frase parecida com a do Santana. Eu quero dizer o seguinte: isso é uma convicção minha, né, tio? Eu nunca deixei de confiar no Internacional, cara. Se o Cruzeiro ganhar, já é campeão brasileiro. Pode mandar confeccionar nas faixas, porque já é É campeão a brasileiro. minha frase. Essa é a Claro, minha essa é a tua frase. E agora eu vou complementar. Se o Internacional vencer o Cruzeiro lá, o Internacional é campeão brasileiro. Mas não é. Se o Internacional vencer o Cruzeiro lá, vai ser campeão Fica brasileiro. 3 pontos Quantos- atrás. depois desses jogos, quantos faltam ainda? 12. 12 partidas após esse jogo. O Inter ficará vencendo, obviamente, 3 pontos atrás do Cruzeiro. O Inter Olha. vai ser campeão brasileiro. Olha que o Grêmio tem chance, porque se o Internacional ganhar do Cruzeiro, o Grêmio ainda pega o Flamengo na arena, hein? E pega o Grêmio Cruzeiro tem na chance. arena. O Grêmio tem chance. Não, mas o Grêmio pode até ajudar o Internacional nessa hora, porque pega o Cruzeiro aqui na arena. Mas, claro, eu estou contando com a vitória internacional lá, porque se não ganhar lá não adianta coisa nenhuma, nenhum tipo de cogitação. Não adianta nada. Não, mas eu acho que tu tá bem perto da razão. Se o Cruzeiro ganhar, eu acho que ninguém duvida, né, Guerrinha, Kleber? O Brasil tem campeão, né? Não é de não duvidar, Pedro. Hum, Porque o campeonato é muito renhido. sim. Mas ele dispara. É, muito- Mas 9 pontos em muita relação ao diferença. segundo, faltando 12 Pedro- rodadas, Santana tem que descontar quase 1 ponto por rodada. mas são Mas 12 essa rodadas. situação está desde o ano passado, que o Cruzeiro está procurando alguém que o desafie e não aparece ninguém, né? Os times que estão em segundo, terceiro se alternam, Então- e ninguém encosta. Se o Inter ganhar, ele é o desafiante. É, Aí apareceu o desafiante. tá na Não cara. é, aí eu discordo do Kenny, que o Inter é campeão brasileiro. O Grêmio- Não, o Grêmio aí foi o Inter vice- desafia o Cruzeiro. O Grêmio foi vice ano passado, mas ficou o tempo todo distante do Cruzeiro, Não, nunca 10 conseguiu pontos encostar. atrás. né? Porque aí a arremetida do Internacional é a arremetida de um puro sangue, Guerrinha. Por que não Aquela tem reta jogo? final, né? Por que Arremetida de não um puro tem sangue. jogo no meio da semana, Pedro? Tem Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sul-Americano. Isso americano. Ano Botafogo passado, e Santos. se eu não estou Agora- enganado, agora Pedro. tu imagina um outro aspecto aqui, Cleber, desculpa. O Grêmio tem 43 pontos e é quinto colocado pelos critérios, mas está junto com São Paulo e Atlético Mineiro. O Grêmio tem 2 adversários em casa, que são o líder do campeonato e o vice-líder. O Grêmio recebe o Inter e o Cruzeiro na arena. É duro, é duro, é duro. Tá entendendo? Bom, mas tem essa vantagem, né? Joga em casa. A essa altura do campeonato, no ano passado, a diferença do Cruzeiro em relação ao Grêmio era de 11 pontos. 11. Né? E o Grêmio foi vice e agora? nunca encostou. Agora a diferença pro vice-líder é de 6 pontos. Né? Do Grêmio, É. Cruzeiro, qual é? 43 para 54 é 11. Só que o Grêmio é quinto 10 agora. 10 pontos. 10, 10 10. pontos. O Eduardo Sacha, Pedro, ele é criado ali numa família de trabalhadores ali no bairro Rubem Berta. Ele é do Isso. bairro Rubem Berta. E ele foi revelado pelas categorias de base do Internacional. No ano passado, ele ficou 1 ano à disposição do Goiás, jogando no Goiás. E bem. E jogando bem no Goiás. E voltou para o Internacional e havia outros pretendentes, outros times que queriam esse jogador. E corretamente, né? E o Abel Braga fez um esforço, inclusive ele disse ontem, para que o jogador não saísse do Internacional. Então a aposta do Abel está sendo paga pelo jogador com gols. Com gols. Olha, cara, eu não sei qual é o futuro dele, ninguém pode adivinhar, mas ele está se revelando uma grande surpresa. Diz uma assim, coisa, positiva, o Cacau não está presente porque se candidatou? Não. Não. Pipocou. O que houve com ele? Pipocou. Não sei, parece que tem problemas profissionais aí para resolver. Tá, mas observa Eu o acho que a seguinte. atuação do Sacha ontem, que já foi muito boa no meio da semana contra o Criciúma,
ela estabelece o seguinte, que o Nilmar entra no lugar do Rafael Moura. Sim. Pô, mas tão Sem óbvio, dúvida. ninguém. Não, mas é que tava tinha muita gente fazendo o seguinte raciocínio, vai jogar Nilmar e Rafael Moura. Pra quê? Pois é, 2 centroavantes. Né? Inclusive o Rafael Moura. né? Até foi perguntado ontem ao Abel a respeito, ele disse, e acho que até inteligentemente, diz, eu não quero falar sobre o Nilmar. Eu Até acho porque o que- Nilmar não está com ele ainda, vai amanhã. Eu acho que ele mostrou irritação quando ele disse isso. Como quem diz, me trouxeram um jogador que não pode jogar. Não, é que ele vai amanhã é que ele se apresenta ao Abel. Trouxeram um jogador que não pode jogar. Aí o Abel se irritou. É que o Abel tem uma decisão para a qual ele não tem o Nilmar. Então ele tem que falar dos jogadores que ele tem. Claro, evidente. Perfeito, Absolutamente entendi. correto. Valorizar os que estão jogando. Claro. Eu acho que a decisão que o Inter tomou ontem de mandar o Nilmar pro Qatar para buscar a liberação de jogo não estava nos planos, né? Porque a coisa começou a postergar, isso postergar, não é- postergar e sexta-feira encerra o prazo. Kleber, Se o Nilmar não se Kleber, inscrever até isso sexta, não tá é- fora. Não é normal, né? O jogador tem que estar presente pro distrato. Não é normal. Não é normal. Por Não. que exigiram que o Neymar tivesse... Porque o distrato dele com o clube lá não foi, digamos assim, amigável. não foi amigável. Ele foi, ele seria inscrito numa competição, aí não foi repassado para outro time, daí ele não quis ficar no outro time e resolveu voltar, né? Não, o mais importante é que ele não está indo sozinho. Ele não está indo sozinho. Ele está indo acompanhado pelo seu advogado, por um advogado, Pelo e procurador. pelo seu procurador. Olhando da hora. Pelo procurador. Pode melar, então. Pode. Não, Sei, a eu acho que negociação... não, porque não quer jogar mais lá, Não, né? tá A a perigo. negociação- Não, tá a perigo. a negociação, Os caras acho lá que são pode loucos, eles fazem o que eles querem, eles mandam e desmandam lá e não acontece nada. E até sexta-feira o Inter tem que escrever esse jogador. Até sexta. Para jogar em 14. Pra jogar o Campeonato 14. Brasileiro. Se não, só 15. Se não, só 15. Mas Não, nessa- a negociação não vai ser desfeita, a inscrição é que pode estar correndo risco. Né? Sim, mas tu tem um jogador que tu não pode utilizar nos próximos 3, 4 meses numa competição em que Não, e tu pagando- é candidato ao título e E pagando. pagando Tá os louco? tubos por ele. Se ele não jogar, só jogar o ano que vem, o Internacional tem que pagar os tubos por ele, se ele jogar. Não, mas nessa hora predomina a vontade do jogador, Pedro. Ele chega lá, conversa com o Sheik, toma um cafezinho com o Sheik, um chá com o Sheik, diz, eu quero jogar em Porto Alegre, vou jogar no Internacional. Eu não quero jogar mais aqui. Não, tomara que e tenha aí razão, predomina a só vontade que- dele, não adianta, tia. Não adianta. Só que eu vou te contar uma coisa. Essa informação surgiu ontem, que o Neymar vai viajar para o Catar, né? É Catar, né? Sim. Bom, isso significa dizer o seguinte, que há riscos. O torcedor do Inter ficou preocupado a partir vi. dessa informação. E o Nunca Inter- vi chamar o jogador para o distrato. Mas para que a presença do jogador? Alguma coisa Davi. pendente. Ele está interrompendo os Alguma coisa treinamentos. pendente. Tá? E perdeu mais um dia, né? Porque ele viajaria ontem de noite e houve um problema de voo, ele só vai sair de hoje para amanhã. Olha, eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado. Agora, o Sacha, ele está dentro de uma linha, Kenny, que tem a ver com aquele jogador do Santos, como é o nome dele? O Lucas Lima? Lucas Lima, isso. O Nacional vendeu o Lucas Lima. Tá? E só não é uma tragédia essa venda, tá? Porque o Inter tem naquela posição o D'Alessandro, tem o Alex, etc. Porque esse jogador está arrebentando, ele está jogando demais. Sabe? Ele, para mim, é o melhor jogador do Santos hoje. Lucas Lima, um jogador que era do Inter, que se formou no Inter. Perfeito? Então o Sacha quase que o Inter entra nessa de novo. Daqui a pouco vende, o cara arrebenta no outro clube e não é utilizado aqui. Felizmente o Inter ficou com ele e ele está dando a resposta que o Inter esperava. Mas essas coisas acontecem no futebol. O Grêmio liberou nada mais, nada menos do que o goleador do Campeonato Brasileiro. Liberou o goleador do Campeonato Brasileiro. Isso é patético. Mas ele ainda É do patético. Grêmio. Não, Mas mas ele é ficou. do Grêmio. Sim, mas perfeito, mas ele liberou. Ele podia estar fazendo os gols no Grêmio aqui. Mas o Mas Lucas ficou- Lima não é do Grêmio. Mas ficou Não com é do Inter. Barcos, que pode ser ele, Barcos, o goleador do Campeonato E o Brasileiro. Lucas Lima não é do Inter. O Lucas não é Mas você já do pensou se os dois jogassem no ataque do Grêmio? Né? Não, é que daqui a pouco tu tem que É por vender o isso Arangues. que não dá, não Ah. pode. Dois bicudos não se beijam. Dois bicudos não se beijam. Não adianta, não tem convivência entre dois bicudos. Sim, mas Santana, se tu tens o Lucas Lima e tu é obrigado a vender o Arangues, porque o mercado determina e é assim que as coisas acontecem, tu tem uma reposição da altura do Lucas Lima, que é um jogador maravilhoso, que está estraçalhando lá no jogando Santos. muito. Tá jogando. Sabe? Então, essa venda só não é uma tragédia, porque hoje a reposição é de qualidade. Agora, ali na frente vai fazer falta. Aliás, no Santos ontem voltou a ser titular o Geovânio, que é outro grande jogador, né? E com a entrada do Geovânio, o Damião voltou para o banco. O Damião não tá legal, né?
Bom, Santana... Agora, outro jogador que deu uma contribuição tremenda ao Internacional. Eu gosto demais desse jogador. Quando ele veio pra cá, já as pessoas dizem, olha, ele não tá em forma, tá jogando lá no exterior e tal, lá é diferente. É o Alex. Que jogador de futebol esse? Maravilhoso. Né? Que jogador de futebol. O que é, Pedro? O Alex. O que tu queria comigo? Não, eu queria te falar um pouco sobre esse jogo de sábado. O Grêmio não tem as suas melhores atuações dentro da arena. E agora não é contra o Chapecoense, quando o Grêmio não foi bem. É contra o São Paulo. Pode ser que aí melhore, né, Pedro? Eu acho que melhorou muito essa semana o Grêmio, tu não acha? Os 2 jogos do Maracanã, o Grêmio conseguiu defender e atacar. Mesmo que não tenha feito gol na quarta-feira. Eu acho que tem que reconhecer que quem melhorou não foi o Grêmio. Foi o Luiz Felipe. Sem dúvida. O Luiz Felipe melhorou o Grêmio. Isso é que está muito claro. É verdade. Sim, e o Luiz Felipe agora, esta semana, ele conseguiu aquilo que eu acho que é o ideal. Ele defende com extrema categoria, tanto que faz 800 minutos que o Grêmio não leva gol. Qualquer zagueiro que tu bota lá joga bem, né? Porque eles são beneficiados pelo esquema. Tu vê que no meio da semana lá contra o Fluminense entrou o Bressan e o Jeromel não fez falta. Ele jogou tão bem quanto o Jeromel, certo? Mas o Grêmio tinha problema de atacar. Contra o Fluminense, o Grêmio atacou muito e não fez gols. O Jeromel é melhor. Bah, é muito melhor. Não, pode ser, mas é o grande zagueiro do Grêmio. Quando o Bressan entrou, ele jogou muito bem lá contra o Fluminense. E agora o Grêmio está conseguindo defender bem e criar situações de gol. A ponto de ontem ter marcado 2 gols, o que fazia uma data que o Grêmio não fazia 2 gols. Olha, fazia... Agora, Pedrinho, tu era criança ainda, lá no Partenon. Ô, Pedrinho, que final de semana aguarda os colorados, né? E eu estou absolutamente tranquilo em relação ao final de semana, porque nós teremos todos os jogos do Brasileiro no sábado, em virtude do primeiro turno da eleição, que é no próximo domingo. Tem um jogo que é quinta. No meio da semana agora. E nós vamos votar, nós temos um compromisso cívico com o voto no domingo. Então, o jogo do Inter e Cruzeiro é mais ou menos como o primeiro turno. Se o Cruzeiro ganhar, não tem segundo. Exatamente. Qual é o jogo de quinta? Mas é o jogo de Chapecoense. Palmeiras, Chapecoense, Palmeiras. Qual é o jogo de quinta? Palmeiras e Chapecoense. Um jogo assim, sim. Viu, Pedro? Mas acontece o seguinte, já tive um sonho, eu estou tranquilo para fim de semana. Porque eu sonhei o seguinte, o Inter vai vencer o Cruzeiro lá, e todos os candidatos do meu agrado, da minha predileção, vão se eleger. Todos os candidatos do meu agrado, da minha predileção, vão se eleger. Então terei um final de semana fantástico, deslumbrante. E não adianta as aves de meu algouro pousarem no meu ombro, porque não vão levar. A Dilma está perigando. Mas eu não estou entendendo. Eu não posso falar aqui em política, aqui no programa. Agora não se pode falar nada, né? Não pode falar. Pode falar a respeito de nada. Melhor é não falar sobre isso. Voltemos ao futebol. Guerrinha, o Kleber Grabowska, ontem comentando o jogo, trouxe uma estatística que é preocupante. O Inter levou 2 gols do Curitiba. Curitiba botou 2 bolas na trave. O Dida fez 2 defesas espetaculares. Significa dizer o seguinte, o Inter atacou bem, sim. Mas o Inter tem problemas defensivos e o próximo adversário é nada mais, nada menos do que o time que fez 49 gols. Pedro, não é o único problema, não é a causa, a única causa. Mas o Inter se ressentiu muito ontem da ausência do Wellington. O Williams, jogou o Williams e não jogou o Wellington, que estava suspenso. O Wellington, o volante. Wellington Martins. 2, o outro é Wellington Martins. O Wellington do volante. Ele 3, né? Tem o Wellington Silva, o Wellington Paulista e o Wellington Martins. Ele no time, o Wellington Martins, o Internacional não vinha tomando gol. Uhum. Eu acho que ele é um jogador que guarda mais posição, que protege melhor os zagueiros. Se bem que no primeiro gol, que é uma bola de escanteio, aconteceu um equívoco. Do Dida, né? Não só do Dida. A marcação também. A marcação. Sabe quem é que estava com o grandalhão do Curitiba? O Williams. Não, quem tem que estar com o grandalhão do Curitiba é o zagueiro, o grandalhão do Internacional. É simples, é colocação, basta tu olhar na televisão. Tinha 2 jogadores do Curitiba atrás, no segundo poste. Mas a jogada, ela se insinua assim. Não, Santana, no escanteio, o escanteio já é pré-combinado no vestiário. O Pedro vai para a área, eu pego o Pedro. O Santana vai para a área. Agora, mas depende os caras estavam lá. Da alternância da jogada. Mas a bola não tinha nem partido, estavam no primeiro pau. Então, é falha de posicionamento isso. O futebol é muito curioso, né? Porque o zagueiro que cometeu o pênalti,
convertido pelo D'Alessandro. Não Cometeu foi o pênalti. convertido. Cometeu o pênalti no. Não foi convertido. Não, claro que converteu. Não. Na segunda bola O converteu. pênalti, segunda o pênalti não é ele pênalti. converteu no rebote. Não é No mais no pênalti. rebote, tá, mas. Aí não é mais no fera. rebote. Aí é o seguinte, o zagueiro que cometeu o pênalti foi o zagueiro que fez o gol depois. Foi. Foi o zagueiro que fez. E o jogo terminou 3-1 no primeiro tempo. E eu digo assim, bom, tranquilidade total no segundo tempo. Não foi um jogo tranquilo, cara. Porque o Coritiba Mas fez. chegou a 3-2. O Coritiba fez 3-2 e teve 2 bolas nas traves É. do Internacional. Contava 3-2. É. Olha, Antes do 3-2. Antes do 3-2. E depois sim, depois o Internacional levou a vantagem dos 4-2. Mas foi um jogo complicado no segundo tempo. Né? Foi complicado. Não, o Inter Foi fácil. marcou os gols quando precisava marcar, porque o Curitiba, o Kleber ressaltou isso durante a transmissão, o Curitiba não deixou nunca de atacar, né, Kleber? Não, começou o jogo com 3 atacantes marcando os laterais do Internacional e o Alex flutuando, né? E no segundo tempo foi melhor ainda com a entrada do Martinútil, né? Porque aí atacou pelo meio, o Internacional sempre teve um jogador a menos para fazer a cobertura e isso preocupa, porque o forte do Cruzeiro tá nesse miolo, com o Ricardo Goulart, com o Everton Ribeiro e com o Marcelo Moreno. O Internacional vai ter que dar uma repensada o que nesse fazer? meio Tem que campo. trocar o time, tem... Não, acho que não. Esse Marcelo Moreno não joga contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, não. Não? Não, parece que joga, sim. Não, Acho que não. Não, mas não agora. Não, acho que O não. Grêmio vai prestar o jogador e vai recebê-lo em campo contra si. Não, mas ele jogou a primeira vez. Eu não sei, eu acho que no sábado agora, o Rodolfo joga contra o São Paulo e o Souza joga contra o Grêmio. Que não aconteceu no turno. Não, mas eles foram trocados Parece no que definitivo foram, depois, parece que né? aconteceu o negócio. Parece Não, mas que o eles Grêmio, jogam. o Grêmio parece que fez um O acerto. Souza e o Rodolfo não se cruzaram, não Sim, houve, mas não houve agora acordo. parece- Agora é parece- definitivo. Agora né? parece que podem jogar, né? Não, e pelo E que no eu Mineirão, imagino... no Mineirão jogou o Júlio Batista. Jogou o Júlio Batista. Agora, pelo futebol é incompreensível à luz da lógica, né? Porque tu imagina o seguinte, tudo isso que nós estamos dizendo em relação ao Curitiba, no jogo de ontem é verdade. Tudo isso que nós estamos dizendo é verdade. Atacou, tem disposição, tem isso e aquilo, E tá à a vontade. lanterna? E o lanterna do campeonato. Tudo isso e o lanterna do campeonato. Agora, dá pra entender? Ele veio como Dá pra entender? É que ontem ele veio como um comando suicida. Ele veio para tudo. É diferente. Sim, ele veio não é a normalidade dele. Mas alguém disse, Pedro, aí foi um jogador de futebol, não lembro qual foi na semana passada que eu vi. Disse que é muito difícil enfrentar os times que estão com a corda no pescoço. É verdade. Mas perdeu, né? Próximo do Mas rebaixamento. tomou 4, né? Sim, Tomou 4, Curitiba. com toda Olha essa a disposição. novidade. É, mas tu vê que tem times, por exemplo, o Figueirense. O Figueirense estava morto, né? Daqui a pouco o Argel armou um esquema assim, bem armado, e o Figueirense passou para 32 pontos. Qual é o lugar? Ele está em 10º. 10º lugar. Melhor posição. O Flamengo era lanterna. O Luxemburgo assumiu, o Flamengo ganhou Mas muitos jogos. voltou a penar, hein? É, e tem 31 pontos. Sim, mas tá longe da lanterna. A lanterna hoje é 23, né? E onde é que está o Flamengo? O Flamengo está em 12º. Mas está apenas 5 pontos. Não, 31 para 26. 5 cinco pontos. pontos. 5 não é muito, não. Não, voltou a penar. Não, o próprio Figueirense não está livre ainda. O Figueirense está com 31 32. para 26, quem é que tem 31? O Flamengo tem 31 E o e o Palmeiras, Botafogo tem Botafogo, 26. Tá? E o Flamengo tem 30 e o Flamengo, o Figueirense, que Figueirense certo. tem 32, 6 pontos. Eu só. acho que certo mesmo é que vai cair um grande, pelo menos. Quais são eles? Hoje, os maiores candidatos é Botafogo e Palmeiras. É. Hoje. Porque Pode cair 3. me parece que o Figueirense vai escapar. Né? Tá numa fase boa, tá ganhando. Tá Mas não está livre ainda. Não tá livre ainda. Curitiba não escapa. O Curitiba é muito complicado, Santana. Muito complicado. O Vitória é muito complicado. Né? Agora, Tem que fazer 44 para fugir, né? Uma projeção mais ou menos. O Curitiba tem 23, tem que fazer 21 em 11. em Em 14 36. jogos. Né? 14? 13, Em 13. Em 13. 13. Tem que fazer 21 em 39 para disputar, né? não é fácil. Né? Agora, vocês falaram no Figueirense, viu, Santana? Figueirense, eu me lembrei de Florianópolis, né? Que aquilo lá. Eu acho assim, Florianópolis é uma espécie de paraíso e eu acho que todos nós gostaríamos de viver em Quantos Florianópolis. clubes tem no campeonato? De viver em brasileiro? Florianópolis. Lá em Santa... Aqui. Quantos Dois. clubes? 2. Santa Catarina. Ai, 3. 13 e poderá ter 5 ano que vem. Então nós gostaríamos de viver naquela ilha lá, porque ela é paradisíaca, realmente é bonita. Mas o que está acontecendo lá, Pedro? Não sei se vocês viram os últimos. Ontem na televisão e hoje.
queima de ônibus em Florianópolis. Não é a primeira vez. Mas não é a primeira vez. E isso aí eu estou ficando horrorizado diante disso. Porque virou uma espécie assim, de esporte, de verão, de inverno, a queima de ônibus no Brasil. Em todas as cidades. Todas as cidades. Os caras queimam ônibus. E nenhum dos candidatos, quando vão para o programa de televisão, frente a frente, discute isso, a situação. Ninguém discute isso. Se eu não me engano, essas hordas aí apedrejaram as casas dos policiais. Exatamente. Apedrejaram as casas dos policiais e tentaram incendiá-las. Mas tu vê ousadia. Sabe lá o que é isso? Mas não tem polícia lá. Tu vê ousadia. Não tem serviço de informação, não tem nada. E parece o seguinte, Santana, eu estou falando sério mesmo. Tu vai assistir um debate entre os presidenciáveis, tá? Em nenhum momento esse tema tão grave da segurança no Brasil é tratado. Em nenhum momento. Eu não vi. Eu não vi. Mas parece que não. Será que eu não estou enxergando isso aí? Sabe que no prédio onde eu moro tem um cidadão, cara. tem um cidadão espanhol que é presidente de uma empresa aqui de Gravataí. E eu perguntei, o que tu tá achando do Brasil, tua família e tal? A única coisa que eu gosto quando eu volto para Barcelona é que eu consigo sair de noite. Então, a única questão que ele tem contra o Brasil é segurança. Claro que ele é um cara que tem bom salário, mora num bom lugar, não importa. etc. Tá? Tem razão. Tem que participar dos debates. Esse assunto tem que ser esmiuçado nos debates presidenciáveis e governaturáveis. Não tem lugar nenhum, rapaz. Tu sabe que em São Paulo também, Pedro? São Paulo, todas as semanas tem queima de ônibus em São Paulo. Mas o que os ônibus têm a ver, os empresários, os donos dos ônibus têm a ver com o problema de São Paulo? Rapaz? E ninguém discute isso, Santana. Se tornou uma banalidade, uma coisa banal no Brasil. Eu não entendo mais nada. Eu não entendo. E qualquer um de nós tá sujeito a sair daqui e ser assaltado ali na esquina e tomar um tiro na cabeça. Qualquer um de nós, porto-alegrenses, rio-grandenses, brasileiros. E realmente não vai pro debate, isso não aparece. Qual é a diferença entre morrer de um tiro ou morrer de um câncer? O tiro é mais rápido. Não, o tiro é mais rápido. O tiro é mais rápido. Você tem razão, o câncer é um sofrimento muito louco. Vem cá, ontem Mas como diz o Guerrinha, tu não tem nada, Santana. Não te preocupa que tu tá bem de Obrigado, saúde. Número 12.116 na São Silvestre. E já quero até declarar o seguinte, quem pensa que imortal é o Grêmio se enganou. Imortal é Paulo Santana. Pedro, uma entrevista ontem, entrevista bombástica, arrasa quarteirão ontem do patrono do Grêmio na 0 Hora. Entrevista arrasa quarteirão. Hélio Dourado. Não precisava. A frase dele, marcante, e que deu título à matéria é o seguinte: não precisava essa tal de arena. Não precisava. E mantém a promessa de que enquanto a arena não for do Grêmio, ele não bota os pés na arena. O velho, rapaz, não é fácil, hein? Não é fácil o patrono do Grêmio. Só cometeu um erro, porque não citou o Santana, que ajudou a trazer material para o Grêmio aí, e ele não citou o Santana, e o Santana faz uma coluna inteira. O que é ingratidão, hein, ingratidão. Não, ele deu um Hélio Dourado contigo, né? Não, mas ele tá no outro, ele tá precisando promover-se a si próprio e é merecido que ele seja patrono. Tô conformado. Agora, independente do que diz o Hélio Dourado, e às vezes a gente pode até achar ele antiquado, e eu acho até que nessa questão da arena ele é antiquado, mas é um grande dirigente, é daqueles gremistas assim, radicais, gremista. Eu me lembro de Rudi Armin Petri. Te lembra desse? Me lembro, claro. Foi um dirigente legendário. Sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz, Pedro? Isso foi uma coisa marcante. Santana, na entrevista dele, que a destruição do Estádio Olímpico, a implosão do Estádio Olímpico, que vai acontecer daqui a pouco, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá quando. Que a implosão do Estádio Olímpico é uma estupidez. Palavra usada por ele na entrevista para 0 Hora. Por ele implodir a arena. Não. Por ele implodir a arena. Não, viu, Santana? Ele acha que o Estádio... São pontos de vista. Não, ele acha que o Estádio Olímpico deveria ser mantido em pé e se destinar a outra finalidade, se, por exemplo, um ginásio de esportes, assim, enfim, ter outra finalidade. Mas não destruir o Estádio Olímpico, retirá-lo da paisagem. Palco de memórias. Da paisagem da Zenha. Esse é o ponto de vista dele. E não é só dele, é de muitas pessoas. Né? Respeitável. Bom, vamos lá, 1h33. Chegou a evolução das esponjas Gimula Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade e a terceira de celulose vegetal superabsorvente. Ela lava a louça e enxuga a pia. Gimula Sec, qualidade comprovada. Fecha mês tubeleiro, só preço baixo. Só as melhores condições, só até dia 30. Só no fecha mês tubeleiro ninguém facilita tanto.
Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. A nossa pesquisa interativa está perguntando: você acredita que a dupla Granal vence São Paulo e Cruzeiro? As possibilidades de resposta: sim, só o Grêmio, só o Inter ou não acredita. www.radiogaúcha.com.br. E lembrando que nós temos o Salão Online, que é de Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. E Valessa Ice, eu disse, Valessa Ice, os melhores sabores com Valessa Ice. Chegou agora o momento bairrista. Cacalo e Guerrinha acumulam mais confusões que Marcos e D'Alessandro juntos. Tem que segurar esses dois aí, che, pelo amor de Deus! Ainda bem que o Cacalo não veio hoje, hein? Senão ia ter um debate acalorado, hein? Nosso grande Cacalo, espero que esteja bem. Quem é melhor, o Marcos ou o D'Alessandro? Não, de qualidade, tu quer dizer? Não, qualquer coisa. Não, Só quero arrumar confusão. Ninguém faria essa pergunta. Mas ninguém depois, Só quero arrumar confusão. Essa pergunta é estapafúrdia. No segundo Ué, tempo. o Cacalo encarou o Guerrinha por causa disso. No segundo tempo, Pedro, eu vou fazer uma referência sobre a tabela de Cruzeiro e Inter até o final. Tem Importante. muitos pontos em comum. Então tá, 1h35, momento bairrista de Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E fretamento de ônibus é com a Ouro e Prata. Logo depois do intervalo comercial, você curte um pouco mais do Sala de Redação. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird, não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird. Excelsior 60 anos com Pirelli a partir de R$ 159,00 em 6 vezes sem juros no cartão. Aproveite! Passe na Excelsior mais próxima e garanta o seu pneu Pirelli, original do seu carro, em condições imperdíveis. 6 vezes sem juros no cartão. É só na Excelsior Pneus. Há 60 anos rodando com você. Rode Excelsior. Rode Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando em 6 vezes sem juros. Minuto Simers. A saúde vai de mal a pior. A cura passa por uma rede de postos resolutiva, exames, medicamentos e mais leitos hospitalares. Isto se consegue com vontade política, investimento e gestão. Cabe a você exigir mudanças na hora de votar. Pense e vote a favor da saúde. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. A lavoura do milho não conheço nada melhor do que a Arabella. Faça chuva, faça sol, é muito mais rendimento sem perdas na aplicação. Pra lavoura do milho, Arabella é a solução. Nitrogênio de alta eficiência é Arabella da Iara, líder mundial em nutrição de plantas. Pra lavoura do milho, Arabella é a solução. Me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sabe o que um lugar completo te dá quando você abastece? A chance de concorrer a 10 Audis. É isso aí. Quem abastece no posto Ipiranga acumula quilômetros de vantagens e concorre a 10 Audi A1 com 1 ano de gasolina original aditivada grátis. Bastam 50 quilômetros para concorrer. Tá esperando o quê? Se faz parte do programa Quilômetros de Vantagem, participe. Se não faz, cadastre-se. Confira o regulamento no site ipiranga.com.br. Ipiranga, um lugar completo esperando por você.
Real Mix Gourmet. O seu negócio vai ganhar um novo sabor. Agora você que tem bar, restaurante, hotel ou trabalha com gastronomia tem a melhor opção de custo e benefício na compra dos utensílios, panelas, talheres, vidros, porcelanas e todos os acessórios que você precisa estão no Real Atacado. Qualidade de loja especializada com preço de atacado. Imperdível. A linha Real Mix Gourmet está esperando você no Real Atacado da BR-116. Em São Leopoldo. Amor, quem é aquela ali, ó, que tá abanando na fila do cinema? Ah, é da escola das crianças. É professora dos anos iniciais. Hã? É, e a que tá com ela é professora dos anos finais. Tá engraçado isso. Por que você não diz apenas que são professoras? Sabe que eu não sei, mas lá no colégio não é a mesma coisa. Não há justificativa para que professores dos anos iniciais recebam valores hora-aula inferiores aos dos anos finais. A formação e as responsabilidades são equivalentes. No ensino privado, negar a equiparação na educação básica não é pela educação, é pelo dinheiro. Sim pro RS. O Sala de Redação está de volta. Excelsior Pneus, Rod Excelsior, Rod Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando. E a temperatura que é de 20 graus, Santa Clara há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Guerrinho, tu fizesse uma promessa aí, vamos ver? Vamos Os adversários de Inter e Cruzeiro. Vamos excluir esse confronto direto, Inter e Cruzeiro. Tá. Depois disso, ficam faltando para cada um deles 12 jogos. O Cruzeiro pega em casa Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Goiás e Criciúma. Fora o Corinthians, ganha todos. Certo? E fora, em tese. Não, se não momentinho. ganha do Corinthians. O Inter pega em casa Fluminense, Corinthians, Bahia, Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aparentemente, 3 jogos liquidados. Goiás, Palmeiras e ainda a participação do tem Goiás, Bahia. Palmeiras e Bahia. São 9 pontos. Assim como o Cruzeiro, que o Pedro falou agora aí. Né? Só o Corinthians. O Corinthians, eles têm como adversários, o Corinthians, por exemplo, o Cruzeiro pega ele no Mineirão e o Inter pega ele no Beira-Rio. O Flamengo, o Cruzeiro pega ele no Maracanã. O Inter também pega ele no Maracanã. O Figueirense, o Cruzeiro pega ele em Florianópolis e o Inter também em Florianópolis. O Santos, o Cruzeiro vai à Vila. O Inter também vai à Vila. O Grêmio, o Cruzeiro vem à Arena. O Inter também vai à Arena. E a Chapecoense, o Inter vai a Chapecó e o Cruzeiro também vai a Chapecó. E é duro lá, hein? A diferença, por exemplo, o Inter pega o Fluminense no Beira-Rio. O Cruzeiro pega o Fluminense no Maracanã. Então é muito parecida a tabela. Muito parecida. Bota nesse Grenal aí, Guerrinho, 3 pontos para o Internacional mais. Mas isso aí é depois dentro do campo. Né? É dentro do campo. Por exemplo, o Cruzeiro tem uma vantagem que eu vejo assim em relação ao Inter. Ele não tem mais o clássico regional. Que ele até perdeu os dois. O Inter perdeu no turno e no retorno. O Inter ainda tem um clássico regional, que é um clássico regional. Isso é um jogo incerto. O jogo é clássico, pode acontecer qualquer coisa. Apesar do grande retrospecto do Inter. O Inter não, o São Paulo não, desculpe, o Cruzeiro não tem mais o São Paulo fora de casa, que o Inter tem. É verdade que o Cruzeiro perdeu para o São Paulo fora de casa. Perdeu agora. O São Paulo foi quando reanimou no campeonato. São trajetórias parecidas. Muito parecidas, inclusive em termos de local de jogo. Então, o que eu tô... a vantagem do Cruzeiro de 6 pontos, ela é muito maior do que parece. Muito maior do que parece. Porque ficam faltando depois 12 rodadas. Mas dentro daquela... Então o Inter não tem escolha mas no sábado. O Inter precisa ganhar. Dentro daquela história assim, daquilo não, que isso é o realismo do futebol, né? Que um time não pode perder em casa. Quantos jogos do Internacional após o jogo com o Cruzeiro tem no Beira-Rio? O Cruzeiro é fora até. O Inter tem 6 jogos em casa. 6 jogos em casa. Fluminense, Corinthians, Bahia, Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Cruzeiro, que pega o Inter em casa, depois disso tem só 5 jogos dentro de casa. O Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo, o Criciúma e o Goiás.
O Inter no retorno, nessa largada de retorno, em 6 rodadas, ele fez mais pontos que o Cruzeiro. Sim. Né? 4 pontos a mais, eu acho, né? 13-9. Mas o Inter, para entrar na luta mesmo, ele tem que terminar. O confronto direto é fundamental. É fundamental. E outra coisa, o Internacional tem que ganhar dos grandes. O Internacional não Também, ganha. Né? Também. Então, no primeiro turno, o Inter lidou muito bem com aqueles que estão embaixo da tabela. Lidou muito bem. Precisa voltar. Que essa precisa largada, voltar, né? não. Porque essa largada do Internacional no retorno é contra times do meio para baixo. Né? Ele precisa lidar bem agora com os que estão acima na tabela, que estão ali brigando pelo G4. O Inter, é verdade, que tem 2 jogos ou 3 jogos ali dentro da sua casa, decisivos. Por isso que eu acho que está muito bem encaminhada a Libertadores. Agora, como é importante... O Inter pega o Fluminense, o Corinthians e o Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio. Os 3 candidatos é dentro do Beira-Rio. São jogos vitais para o Internacional. Mas como é importante a gordura obtida, alcançada no primeiro turno. Porque essa gordura do Cruzeiro é do primeiro turno. É do primeiro turno. Entende? Se ele não tivesse a gordura do primeiro turno, Guerrinha, o Cruzeiro não estaria na situação. Não é só isso, Kenny. Hoje é 9 pontos a diferença, certo? No confronto direto, se muda, o Inter ganha do Cruzeiro, seriam 3 pontos. Sim. 3 pontos seria. Sim, mas eu estou dizendo que ela alcançou isso no primeiro turno. E o Cruzeiro ganhou do Inter fazendo um gol esquisito. No final do jogo, da primeira partida. Agora, o Inter... O Inter fez 1-0 o gol do Wellington, em 2 minutos depois saiu um escanteio lá, um gol meio espírita. É que o Inter também perdeu pontos que o Cruzeiro não desperdiçou. O Inter perdeu 3 para o Figueirense. O Inter deixou de ganhar do Coritiba no primeiro turno lá. Botafogo estava 2-0, empatou. Botafogo, né? O Inter desperdiçou muitos pontos. Aí é que entra a regularidade do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu, é verdade, para o São Paulo, para o Fluminense e para o Atlético Mineiro 2 vezes. E o Internacional demorou muito para vencer fora de casa, né? O que vocês estão achando 4 aí da... jogos, 4 derrotas do Cruzeiro só, né? O que vocês estão achando das atuações do Zé Roberto aí, Tio? Espetaculares. Espetaculares. Então eu espero que a partir disso, dessa constatação desse dado objetivo, que são boas atuações do Zé Roberto, não se tenha mais nenhum preconceito quando o jogador de 40 anos de idade. Não se tenha nem preconceito. Nem aqui no sala de redação e nem em jornal, nem em coluna de jornal. Porque se eu ler isso e ouvir isso, eu vou me tapar de nojo. É mesmo? Não dá pra ter preconceito. Eu quero saber se o cara joga ou não joga, porque às vezes o guri tem 15 anos de idade e não joga absolutamente nada. Barcos que tem sido decisivo, né? E eu não tenho nem motivo para dizer, para relembrar, mas eu sempre dizia aqui, um cara que faz 28 gols num ano, como ele fez no Palmeiras, não pode ser uma ferida. Ao contrário, eu acho que ele é muito bom jogador, ele é goleador. Mas a referência técnica do Grêmio continua sendo o goleiro. A defesa que ele fez ontem. Impressionante. Aliás, a respeito do Marcelo Groi, o Globo.com hoje faz uma matéria que coloca o Marcelo entre os 10 maiores, as 10 maiores invencibilidades da história do brasileiro desde 71. O recordista é o Jairo com 1.132 e o Marcelo Groi do Corinthians em 78. E o Marcelo, ele era do Coritiba e depois subiu pro Corinthians. O Marcelo Groi é o 9º e o número do Marcelo Groi é de 743 minutos, porque só conta os 90, não conta acréscimo, que é o padrão FIFA para a Copa do Mundo também, para estabelecer recordes. Então, o Marcelo Groi tem 8 jogos, 720, mais os 23 do jogo contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Ele não perde por esperar. O Renan continua na frente do Marcelo ainda. O Marcelo Groi não perde por esperar, porque senão a gente fina ele. Não perde por esperar. Ele vai perder essa invencibilidade dele no Grenal. Não tem dúvida. Ele tem um teste muito difícil no sábado agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo quando perde, o São Paulo costuma fazer gol. O São Paulo tem um quarteto que faz gol. Então é um teste muito... Mas o São Paulo faz gol dentro e fora do Morumbi. O São Paulo está numa fase ruim, é verdade. Mas ele mesmo quando perde, costuma fazer gol. Então é um teste muito importante para o Marcelo. Agora, o Marcelo, não vamos discutir, está numa fase maravilhosa. Tu mete aquela bola no chão, onde ela pegou uma velocidade na grama e ele foi lá e tirou. Ele está muito bem. Eu até acho que ele está merecendo. Na quarta-feira ele já tinha feito uma defesa incrível lá no Maracanã. Está merecendo uma convocação. No Maracanã, no ano passado, no jogo que ele entrou, ele era a reserva do Dido. Acho que foi contra o Fluminense, né, cara? Ele fez uma cabeçada do Fred, te lembra? Aquela do Gordon Banks? Ele fez num jogo 7 ou 8 defesas. Simplesmente impensável. Isso. É um negócio fantástico. É o campeonato da vida do Marcelo Groi. Ele está melhor nesse campeonato do que antes da chegada do Dida, né? Onde ele também estava indo bem, né? Eu acho que ele... Aquela primeira temporada do Luxemburgo. Né? Eu acho que ele está merecendo ser testado na seleção. Acho, porque futebol é momento. Entendeu? Tu pode ter uma ideia sobre um jogador, mas não dá para brigar com o momento.
O momento dele é excepcional. Sabe que eu acho que quem está vivendo um momento maravilhoso é o Filipão. Tu até já falaram sobre isso. Também. O Filipão teve um processo na Copa do Mundo em que ele chegou, ele e o Parreira, dizendo, chegou o campeão. O Filipão, eu vim para ganhar. E aí foi jogar contra a Alemanha e jogou abertinho, faceirinho, e foi aquilo que se viu. Nesse momento, o Filipão começa o time pela defesa. E consegue, num segundo momento, pelo menos essa semana lá no Maracanã, consegue atacar bastante e criar muitas situações de gol. Não fez gol na quarta-feira, é verdade, mas teve chance. E ontem teve chance e fez gols. Então ele está chegando, ele está indo adiante do que o Renato conseguiu no ano passado. Tá entendendo? Que o Renato defendia muito e atacava pouco. Agora ele está conseguindo o equilíbrio entre atacar e defender. Se isto não for apenas uma amostragem, o time do Grêmio é candidato a qualquer coisa. Cara. É verdade. E importante para consolidar isso é o jogo de sábado contra o São Paulo, né? Porque o Grêmio está indo muito bem fora de casa. Os 4 melhores jogos do Grêmio, independente de resultado, mas de produção em campo, é Cruzeiro, Flamengo e esses dois últimos. E Botafogo. Esses dois últimos. E dentro de casa, o Grêmio talvez tenha um grande resultado contra o Corinthians, mas ainda não tem uma grande apresentação, né? E ao contrário do que muita gente possa imaginar, que estão pensando assim, o jogo na arena o Grêmio tem dificuldade. Tem tido, realmente. Contra a Chapecoense terminou dando chutão, balão, né? Mas esse é o jogo que, aparentemente, por estar em desvantagem na tabela, o São Paulo vai atacar. Não é aquele jogo que o adversário será atacado e o Grêmio tem a dificuldade e vai proporcionar espaço. Não, o São Paulo vai propor jogo também. Mas com Pato, Ganso, Kaká, Allan Kardec, ataca de qualquer jeito. Por isso que eu estou dizendo. O jogo é bom. E o Muricy volta pro jogo contra o Grêmio. Está confirmado o jogo contra o Grêmio. Já teve alta, né? O São Paulo joga no meio de semana pela Sul-Americana. Isso, joga amanhã. E sábado... Deve jogar com reserva, né? Com certeza. Aliás, sobre isso, eu li em algum lugar que vários amigos próximos do Muricy e familiares do Muricy querem que ele pare de trabalhar. Porque o desgaste dele seria muito forte, né? Tanto que houve esse problema com o Muricy, ele teve que ser internado às pressas, né? E é um cara realizado, né, Pedro? Financeiramente não precisa mais disso. Dinheiro não precisa. E de repente o cara continua trabalhando, né? Eu não sei se essa opção é melhor, não sei, cada um que decida por si mesmo. O que operou ontem foi o João Santana, né? Vesícula. Mas ontem eu estava ouvindo o Domingo Esporte Show, como sempre faço com o Benfiquinha, e ele fez uma entrevista maravilhosa, né, com o Dr. Luquezzi. E o Dr. Luquezzi disse uma coisa que é verdade. Tudo é o estresse. Sem dúvida. Eles não têm estresse de grana, não tem estresse. Não, é o estresse da cobrança. Tu chega lá, tu empata um jogo, vem um cara lá, um conselheiro, diz, pô, mas vem cá, tu não tá tirando leite de pedra, tu ganha isso por... É um estresse. Tu lidar com o jogador durante a semana, o jogador lidar contigo, é estresse. E quando tu perde um jogo, os baderneiros querem te agredir no aeroporto, querem te xingar no aeroporto. E isso sem falar dos 90 minutos, que tu tá na beira do campo xingando, berrando, né, vendo o time e não conseguir consertar. São 90 minutos de tenso, fora toda a semana de preparação. Eu sou do tempo que repórter ele ficava do lado do banco de reservas ali e tal. Os 90 minutos por treinador é um negócio assim alucinante. Os caras participam de um jeito, sabe? E daqui a pouco faz o gol e uma vibração que vai lá em cima. Primeiro que eu já não acredito que o cara enxergue o jogo direito dali. Não enxerga, não. Não tem, aquilo ali tu tá na altura do campo. E aí daqui a pouco tem que o teu cara lá em cima, o teu auxiliar tá te dando uma dica, o problema é esse. Aí tu diz, pô, vem cá, e aí tu tenta consertar, o jogador não te ouve. É uma bronca. Tu toma um gol no meio do caminho ainda. Bom, aí, vou dizer uma coisa. Vem cá, o Pedro, sabe que eu acho que entre todos nós aqui do Sala de Redação, eu sou a pessoa que mais frequenta o centro da cidade. E tem algumas coisas que me deixam profundamente chateado como morador dessa cidade. Quero chamar a atenção da prefeitura, o pessoal da FASC, que ali no viaduto Otávio Rocha, Pedro, no centro, no coração da cidade de Porto Alegre, na sexta-feira à tarde, Guerrinha, tinha 10 colchões de moradores de rua embaixo do viaduto, na calçada. As pessoas não podem passar ali, têm dificuldade de passar. Aquelas pessoas que estão ali, elas fazem as suas necessidades na rua. E eu passei e tinha um casal embaixo do lençol, em cima de um colchão, na calçada. Imagina o que eles estavam ali, né? Fazendo tudo que pode imaginar. E passam senhoras, passam crianças ali. Mas eu pergunto o seguinte... É tão difícil retirar aquelas pessoas da elite, mas é no coração de Porto Alegre, cara. É inconcebível isso. E eu vou começar a falar todos os dias aqui, enquanto não resolverem isso.
Aí não vem com aquela velha explicação de que as pessoas não querem sair de lá. Não, um momentinho, né? Mas ali não pode continuar. Não pode continuar, Pedro. Olha, é uma cena patética. Pois é, mas patética. Essa explicação é verdadeira, Kenny. O que fazer eu não sei, mas é verdadeira. Às vezes os caras não querem sair, não querem. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro e a justiça decidiu, eles vão sair. Eles vão sair. Bom, então que seja isso. Para aí, cara. Porque onde é que tu vai, o problema é esse. Não pode chegar na mão grande. Não, tu não pode bater nas pessoas, tu não pode agredir as pessoas, não. São seres humanos, são pessoas, né? São moradores dessa cidade. Mas tem que achar um lugar para eles ficarem. Eles não podem continuar ali, Pedro. Sabe? Não pode continuar ali. Porque aquilo é chocante, rapaz. Kleber, o Filipão disse que quer 50 Tu viu o gol do pessoas Goiás na ontem? arena. Vocês viram o gol do Goiás? Um horror, né? Do Goiás? Sim. Vem cá, mas o cara não... Sabe quem é? O Ricardo Marques, que estava ali da linha do gol. Ele tinha apitado o jogo de sábado e foi ontem, foi o quarto ano. Vem cá, o cara não viu aquilo ali. Não, aquilo ali é um escândalo. Não é que vai mudar o resultado do jogo, mas não pode deixar de dar um gol daquele. Não, mas não bateu nem na linha, bateu muito dentro do gol, né? Muito dentro do gol. Será que o Grêmio bota 50 mil pessoas na arena? Tá na hora, né? Tá na hora. Tá na hora. E você falou ontem no Beira-Rio um negócio que tomara que o torcedor chegue cedo, né? Tem muita gente que vai pro jogo e não vê o primeiro gol, né? Tem que liberar bebida no estádio. Sabe que horas o cara chega? Chega de manhã. Se liberar a bebida. É verdade. O cara chega de manhã. O jogo é de noite. O cara vai de manhã pra lá. Olha aqui, a pesquisa interativa do programa, em nome da Nazália e da Frigelar, perguntou: Grêmio e Inter pode ganhar de São Paulo e Cruzeiro? Sim, 7%. Só o Grêmio, 63%. Só o Inter, 28%. Não, 2%. Que é o Inter tem 28% só para ganhar do Cruzeiro? Não, eu vou fazer o seguinte, as pessoas ficam almoçando e não respondem esse tipo de coisa aí. Evidente vai xingar o ouvinte. É evidente que o Inter vai ganhar do Cruzeiro, rapaz. Não, peraí, as pessoas têm que acreditar mais. Ele quer manipular as pessoas têm que acreditar mais, cara. O cara acredita no que ele quer. Mas isso é um gaúcho. Eu tenho certeza que esse... Deus é gaúcho, não, 80% de resposta é de mineiros. De mineiros. Pode ser. A Ruder possui uma ampla equipe de profissionais treinados, além de frota exclusiva e bases operacionais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso pronto para garantir sua segurança. www.ruder.com.br. Car House Toyota apresenta novo Corolla 2015. Meu Deus, é lindo, mais irresistível do que nunca. Agende um test drive e aproveite a exclusiva entrega com prazo reduzido. Car House incomparável. New Life, apartamento de 2 e 3 dormitórios com lazer completo, ali na Ipiranga, perto da PUC. New Life é da Next Group, certo? 1h56, termina aqui o Sala de Redação, vem aí o Gaúcha Repórter com o Leandro Stout, e nós, claro, voltamos amanhã, nessa semana marcante do futebol, né? Tem Grêmio e São Paulo na Arena, tem Inter e Cruzeiro, uma pré-decisão do campeonato, tudo isso passando aqui nos debates do Sala de Redação. Tchau. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento: Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.